Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora chegar mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscreveu no canal? É só que eu peço para você aí, você que acompanha os meus vídeos, ainda não está inscrito, já passamos de 1 milhão aqui. Se você quiser me ajudar a aumentar essa rede aí, bora lá, você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Bora falar do Timão e já de cara vamos falar de mercado da bola, porque eu sei que é o que vocês querem saber. Sim, tem um novo atacante na mira, a informação, até onde eu sei, foi do Ivan Andrade, jornalista, né, do 12 em Campo, tem um canal no YouTube muito bacana aqui, que trabalhava na Corinthians TV até pouco tempo e está fazendo um trabalho bacana no YouTube aqui. Pode seguir ele lá. E ele trouxe a informação em primeira mão aí do Alex Arce, que foi confirmada pelo empresário do jogador a uma rádio paraguaia, de que há uma negociação do Corinthians, que o Corinthians ele tem interesse de outros clubes e tudo mais, mas que o Corinthians fez uma proposta para a LDU e que ele está aguardando o desfecho agora, o retorno do clube equatoriano. É um jogador de 29 anos, paraguaio, que joga na LDU e está com números impressionantes nessa temporada. Ele fez 20 gols em 25 jogos. Impressionante. Ele está despontando aí, realmente aparecendo para o futebol mais recentemente, né? Tem gente até que estava falando que ele iniciou a carreira com 27 anos. Não, isso não aconteceu, tá, gente? Ele começou a despontar para o futebol a partir dos 27 anos, mas ele foi revelado pelo Cerro Porteño lá atrás. Tem 10, 11 anos que isso aconteceu. Ele era moleque ainda, 18, 19 anos. E aí ele passou por equipes pequenas do Paraguai, ele foi revelado pelo Cerro, jogou no Esportivo Ameliano, jogou no Independiente Rivadavia, e é ali onde ele se destaca, porque ele foi o grande destaque da segundona argentina, quando ele revela, digamos assim, quando ele consegue promover essa equipe da Argentina, o Independiente Rivadavia, para a elite do futebol argentino, ele sendo o destaque, marcando 27 gols em 33 partidas e chamando a atenção de vários clubes, inclusive o Cruzeiro tentou a sua contratação, mas aí ele para na LDU, com contrato até dezembro de 2026. O empresário, inclusive, refere isso na entrevista. Ele tem uma multa rescisória significativa, que a gente não conseguiu descobrir exatamente o valor, mas ele está avaliado em 3,5 milhões de euros, o seu valor de mercado, ou seja, 22 milhões de reais. Cerca de 20 milhões de reais, assim. Me estranha um pouco um jogador ter um valor tão considerável assim na casa dos quase 30 anos, né? O Corinthians pagou isso pelo Pedro Raul, né? Para tirá-lo do futebol mexicano, mais de 20 milhões de reais. Claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação aqui, embora eles tenham o mesmo biotipo e características semelhantes, mas o Alex Arce é visivelmente muito mais goleador, né? Pelos números representativos aí nas últimas 2 temporadas. Ele é um jogador destro de 1,87 m, né? Também muito alto, bom no cabeceio, mas é cobrador de pênalti, bom finalizador. Não é um cara muito móvel, mas ele tem bom posicionamento dentro da área, é aquele cara letal e terminal, centroavante, que está sendo analisado pelo Cifute, né, o Centro de Inteligência, e que tem, obviamente, o Fabinho Soldado no comando de tudo isso. O Corinthians está avaliando no mercado esse jogador, até pela ausência do Yuri Alberto aí pelos próximos dias, talvez um mês, pode ser que ele volte antes e tudo mais, e pela inoperância do Pedro Raul. Então você, mesmo que o Corinthians busque um jogador de lado de campo e o Thales Magno já esteja chegando, né, com um acerto confirmado, aí, com um empréstimo de uma temporada, com opção de compra na casa dos 13 milhões de dólares, a gente já tem essa informação junto ao New York City, jogador de lado que pode ajudar muito, até pela tendência, digamos assim, de saída do Wesley e pelos outros atacantes não estarem performando tanto assim, aí eu falo do Romero, do Pedro Henrique e dos meninos da base que precisam de uma rodagem maior, até o Giovani agora está recebendo mais oportunidades, mas é fato que o Corinthians precisa de mais jogador de lado e o Thales vem para preencher essa lacuna, mas também precisa de um centroavante para fazer uma sombra para o Yuri, ou para ser uma alternativa ao Yuri, coisa que o Pedro Raul não consegue e o Giovani, como eu disse, agora está começando a receber oportunidades. Bom, já passei todas as informações aqui para vocês, né? Ele sobe o Independiente Rivadavia depois de 30 anos, cara, ele consegue essa façanha e por isso chama a atenção do mercado sul-americano. Alex Arce, paraguaio, 29 anos, que joga na LDU. Há uma negociação, isso confirmado pelo próprio empresário do jogador. Vamos falar desse jogo contra o Grêmio. E aí eu estou vendo uma discussão aí na rede social de se o Corinthians deveria priorizar o Campeonato Brasileiro e abandonar as Copas. O Emiliano e o Ramon Dias foram questionados sobre isso na entrevista coletiva. É óbvio. Eu acho até uma pergunta interessante, porque quando você está ouvindo a pergunta, você não acha ela tão interessante. Você pensa assim, caramba, por que o Corinthians, como é que um treinador vai dizer, não, realmente a gente vai colocar uma equipe para perder o jogo contra o Grêmio? Isso é impensável. Mas
essa pergunta ela é interessante porque ela gera uma resposta. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é para dizer o seguinte: às vezes é uma pergunta óbvia, mas precisa ser feita para ouvir da boca do interlocutor, né, do treinador no caso aí, para a gente entender o que ele pensa. E aí, cara, era muito claro e cristalino o que ele falaria, o que ele falou, o Emiliano Dias, por exemplo, que tomou a frente nessa resposta. E disse o seguinte: olha, nosso foco é o brasileiro. A gente veio aqui pelo brasileiro. Nós estamos preocupados com o brasileiro. Mas time grande, você não pode abandonar as competições, você tem que disputar tudo, a morir, né? Como dizem os argentinos, não tem como. Então, cara, não há a menor hipótese do Corinthians entrar frouxo, ou com a guarda baixa, ou pensando nesse jogo contra o Grêmio como um amistoso. Pode ser, evidentemente, que se a eliminação acontecer, os caras vão pensar, beleza, agora vamos focar no brasileiro. Eu sei que tem um intervalo curto entre o jogo contra o Grêmio na quarta e contra o Bragantino no sábado, que é um jogo fundamental, também na Neoquímica Arena, onde o Corinthians precisa vencer, e o Bragantino é um time chato, indigesto, que já foi pedra no sapato, tem sido, né, no caminho do Corinthians há algum tempo, e precisa ganhar. E aí você fica pensando no desgaste, né? Poxa, se eu botar todo mundo, cara, não tem como ser um jogo tranquilo, né? Se você disputar uma classificação para uma vaga de quartas de final contra um Grêmio que está motivado, que vai jogar como mandante, mesmo não sendo em casa, que preservou os caras no final de semana, então o desgaste vai existir. E aí você pensa, puta, eu não posso estourar os caras porque eu tenho que pensar no sábado. Eu entendo tudo isso, mas, cara, não existe. Assim, eu não entenderia, tá? Ou melhor, eu até poderia entender, mas eu não concordaria se Ramon Dias escalasse um time misto, por exemplo, para jogar contra o Grêmio. E não pensem que isso vai acontecer. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecendo. Vale dinheiro, vale autoestima. Uma vitória contra o Grêmio, uma classificação, por exemplo, pode dar moral, dar força para o grupo para ganhar esse jogo de sábado. E aí depois, cara, aí eu sei que aí já tem Sul-Americana na próxima semana, mas, gente, esse é o ônus do calendário. Esse mês de agosto ele é terrível, vai afetar todas as equipes. E aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Só que assim, perdeu quarta, tá fora. Perdeu quarta, tá fora. No sábado, eu sei que a situação do brasileiro está complicada, mas vamos lá. Mesmo que a gente entenda como uma situação preocupante, ainda tem tempo de recuperar. Então, assim, o grande problema é que o Ramon ele não vai ter todo mundo que ele gostaria, já de cara. Então a gente já começa a contar com alguns problemas. E aí, talvez ele precise colocar um time um pouco descaracterizado em relação ao que ele pensa como ideal, mas por conta da necessidade. Não vejo como opção, do tipo, não, vou priorizar o jogo contra o Bragantino. Isso eu realmente não vejo acontecendo. Ele já não tem o Ranieri. O Ranieri foi expulso no jogo de ida por aquela entrada no Vila Sante, cartão vermelho direto, ele cumpre a suspensão automática nesse jogo de volta. E o Alex Santana sentiu uma lesão no jogo contra o Juventude nesse domingo e o clube informou nessa segunda-feira que ele sofreu um edema na parte posterior da coxa, vai passar por uma ressonância para confirmar ainda mais a gravidade nessa terça-feira, mas ele já iniciou a fisioterapia e, evidentemente, por ser uma lesão muscular não tão branda, ele está fora do confronto contra o Grêmio. Não sabemos se para o jogo contra o Bragantino. Aí vai depender da gravidade da lesão que vai ser confirmada ainda nessa terça-feira. Agora, esse é um desfalque. Porque o Ranieri até vem deixando a desejar em alguns pontos de cobertura, no que ele vinha demonstrando, pelo menos sob o comando do Antônio Oliveira. O Alex Santana simplesmente chegou e comandou o meio de campo, dominou o meio, o setor e virou um titular absoluto. Ele, sim, será um grande desfalque. E aí a gente precisa tentar entender de que forma ele vai configurar esse meio campo, porque os dois primeiros volantes dele estão fora. E aí eu tenho duas possibilidades aqui para vocês. O Yuri Alberto também está fora, tá? Segue fora. E o Romero estava suspenso no final de semana, volta ou voltaria normalmente para o time. Então tem uma questão aí. Será que ele vai com Wesley e Giovani de novo ou ele vai com o Romero dessa vez? Eu acho que o Romero vai para o jogo pela experiência, pela casca, pela rodagem, para poder dar um pouco de mais robustez a um time que vai disputar uma vaga, um confronto eliminatório. Gente, aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar, eu fiz um modelo tático aqui do que o Ramon tem utilizado nos jogos. O Hugo no gol, aí aqui tem uma dúvida para mim, eu não sei se ele mantém o Fagner. Eu manteria o Fagner, mas pode ser que o Fagner, que apresentou um pouco de desgaste nesse jogo contra o Juventude, eu não sei se é o titular dele,
também pela questão física ou não, porque o Mateuzinho estava jogando mais jogos, ou se é o Mateuzinho por aqui, o Hugo na lateral esquerda, e aí aqui a dupla de zaga do Ramon, não a minha, é André Ramalho e Félix Torres. Essa é a dupla de zaga do Ramon Dias. Eu jogaria com Kaká, ele tem jogado com Félix Torres. Meio campo, com 2 volantes, sem o Raniel e o Alex Santana, aqui seriam, acho que não tem como fugir disso, de Rian e Breno Bidon. Concordam? Alinhados, né? Os dois conseguem fazer a primeira função e também sair para o jogo. Os dois fazem isso muito bem, especialmente o Breno Bidon, que participa da construção, e o Rian um pouco mais mordedor. Mas aqui seriam os 2 moleques abrindo o meio-campo, eu não consigo pensar de outra maneira. Bom, tem o Charles, né? Que também é uma alternativa, mas será que ele começaria já como titular? Bom, fica aí essa pulguinha atrás da orelha. Eu jogaria com Breno Bidon e Rian, tá? Não com o Charles. Aí aqui os 2 meias, digamos assim, né? O Coronado mais à direita, Rodrigo Garro, com os 2 atacantes, Romero e Giovani. Dentro do modelo tático que o Ramon vem utilizando, essa seria uma escalação um pouco mais lógica, mas ao mesmo tempo, vocês viram o que aconteceu no jogo contra o Juventude, quando ele joga com Garro e Coronado. Os espaços se ofereceram. Então, será que o Bidon e o Rian dariam conta do recado de suportar na marcação? Porque a gente sabe que o Garro até recompõe, mas o Coronado joga um pouco mais perto da área, mais pelo lado direito, né? Ele estava jogando no jogo contra o Juventude. Mas é um cara que chega bem perto da área, finaliza bem e tudo mais. Você ganha na criatividade, ganha na armação, mas perde no poder de marcação aqui no meio. E aí, por isso que eu tenho outra possibilidade aqui, que pode ser uma tendência, inclusive, para o jogo contra o Grêmio, que aí é o seguinte: baixa aqui para terceiro zagueiro o Kaká, e aí você joga numa linha de 3, até porque o Grêmio tem uma tendência grande de jogar em linha de 3, e aí da mesma maneira que o Renato espelhou o sistema do Ramon pela primeira vez, quando os dois jogaram, se enfrentaram, e aí o Renato colocou 3 zagueiros para espelhar o sistema que o Ramon vinha utilizando, agora talvez o Ramon faça isso, porque sabe que o Renato vai utilizar 3 zagueiros e fala, não, peraí, eu também vou dar uma segurada por aqui, até pelos desfalques que ele tem, e aí colocaria, aí sim, André, Félix e Kaká. Aí eu acho que poderia dar um pouquinho mais de tranquilidade, inclusive para o Félix, inclusive para o Hugo, inclusive para o Mateuzinho, se for o escolhido, porque aí o Mateuzinho também pode atacar um pouco mais, né, pode subir um pouco mais, com um pouquinho mais de liberdade, porque aí você abre o campo aqui, ó, e aí você distribui melhor esses jogadores. Só que aí é o seguinte, você perde um cara no meio. E aí o que você faz? Bom, aí eu jogaria com Charles e Bidon, ou Rian e Bidon, com Rodrigo Garro, Romero e Giovani. Esse seria um modelo um pouco mais conservador, um pouco mais equilibrado diante das necessidades e diante das dificuldades que o Ramon Dias vai ter no jogo. Eu acho que esse sistema aqui seria o mais interessante. Se é o que ele está pensando, eu não sei. Eu verdadeiramente não sei. Eu estou tentando trabalhar com mais ou menos o que o Ramon tem colocado em campo, com o que ele tem à disposição e tentando pensar dessa maneira de que o Campeonato Brasileiro é importante, mas não dá para descuidar de um jogo de Copa em que vale dinheiro, vale grana no caixa, vale autoestima do torcedor, é um confronto eliminatório e o Corinthians jamais vai entrar em campo pensando numa outra possibilidade, mesmo que a gente saiba das preocupações, dos temores que estão envolvidos aí no Campeonato Brasileiro. Mas, inclusive, pode ajudar. É uma opinião que eu tenho. Se o Corinthians classifica contra o Grêmio, pode ajudar, inclusive, na autoestima, na confiança para o jogo contra o Bragantino. Tá, Chico, mas você pode desgastar o time e ser eliminado. Pode, mas aí é o all-in, né? É o risco que você tem, porque não dá, de verdade, gente. É até meio surreal falar sobre isso. Não dá para o Corinthians entrar pensando no sábado. Pensando em tipo, se der, deu. Se a gente classificar, classificou. Não. Vocês sabem que com o Corinthians, um clube grande, você não pode tratar dessa maneira. E aí? O que vocês acham que o Ramon deve fazer em termos de escalação, em termos de priorizar competições? O que vocês... Amigos, até que foi uma notícia boa no Coringão, viu? O Timão acertou a contratação do atacante Thales do New York City. Jogador de 22 anos, aí chega por empréstimo válido por uma temporada para o Timão com opção de compra. Cerca de 78 milhões de reais, tá, para comprar ele. Caso o Timão opte por não adquirir o jogador em definitivo, o clube paulista vai pagar 8,2 milhões pelo período de empréstimo de jogador.
no ataque. No contrato do atacante aí, Fel, há metas que, se forem cumpridas, obriga o Timão a ficar com o jogador de forma definitiva. O Thales, que estava no New York City de 2021, desde 2021, tem contrato com o clube aí norte-americano até o final de 2026. A vontade do Thales aí é tornar o Brasil, ele já falou isso na entrevista, inclusive, e o Corinthians foi um fator determinante para o avanço das negociações que aconteciam há cerca de 2 semanas. Lembrando que o atacante custou cerca de 60 milhões ao City e, apesar de jogar pouco este ano, conta apenas com a lesão no joelho, ele demonstrou querer muito esse retorno ao Brasil. Tá? E qual a expectativa aí do Thales no Corinthians? O Timão tem altas expectativas pelo Thales, embora ele não se enquadre no perfil de refúgio desejado pelo patrocinador mágico do clube, que levou 57 milhões para investir em um jogador midiático. Essa verba aí, Fiel, pode ser utilizada nessa janela de transferências ou guardada para o futuro. A patrocinadora espera um grande nome para potencializar a exposição da marca, mas até agora o clube optou por uma aposta mais técnica, como o Magno, que já demonstrou ser um jogador promissor aí, tá? O Thales foi revelado pelo Vasco, quem não lembra, né, dele, e um destaque a participar da conquista do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, e recentemente clubes como o Vasco, inclusive o Vasco, Atlético Mineiro, demonstra interesse aí no jovem atacante, que mostra que ele continua sendo visto como um atleta aí de grande potencial. Após 5 meses aí sem atuar devido à lesão no joelho dele, o Thales voltou ao campo recentemente e desde então ele já fez 3 partidas, 2 como substituto, no segundo tempo e eu como titular. Mesmo com falta de ritmo aí, o desempenho dele foi suficiente para despertar o interesse do Timão. Com a confirmação aí da contratação dele, as expectativas em todos os detalhes mais são altas. O Timão espera que ele recupere totalmente sua forma física e retome o mesmo nível de desempenho que levou a se destacar no Vasco na sua seleção sub-17, beleza? Então, com a chegada aí do Thales, a torcida do Corinthians agora aguarda ansiosamente para ver como essa nova peça se encaixa no esquema tático do Timão. Certamente ele vai alcançar as metas estipuladas do seu contrato de empréstimo e ele tem tudo aí para permanecer no Timão e se firmar aí como um nome super importante aí no futebol brasileiro, tá?